Olá, seja bem-vindo à nossa segunda aula deste módulo, que é o módulo que fala dos fundamentos da energia solar fotovoltaica. Nesta aula de hoje nós vamos então entender o que é o tal famoso efeito fotovoltaico, legal? Repito mais uma vez, segura aí, nós vamos chegar nas aulas práticas, tem muitas aulas pela frente, mas como eu disse, quero que você, meu aluno, torne-se uma pessoa especializada no assunto energia solar fotovoltaica. Legal? A minha ideia não é apenas fazer aqui um instalador como é os outros cursos, mas, no entanto, além de você entender toda a parte técnica, toda a instalação, eu quero que você entenda também todo o funcionamento, que você tenha condição de conversar, de falar do assunto com pessoas, inclusive com até engenheiros, né? Porque muitos engenheiros não conhecem a energia solar na sua profundidade e eu quero que você se especialize. Essa é a ideia do nosso treinamento, do nosso curso. Então hoje, o efeito fotovoltaico. Para entendermos o efeito fotovoltaico, primeiramente temos que estudar o dispositivo elétrico que faz a conversão direta da luz em eletricidade, que é a célula fotovoltaica. O que é a célula fotovoltaica? É o dispositivo elétrico, tá? Dispositivo elétrico, não é um componente elétrico, é um dispositivo elétrico que converte a luz diretamente em energia solar, e essa conversão direta de luz em energia solar é o famoso efeito fotovoltaico. Então, o efeito fotovoltaico, para ele acontecer, nós vamos precisar do dispositivo eletrônico, que é a célula fotovoltaica, beleza? Eu estou com uma célula fotovoltaica aqui, né? Eu tenho várias ali guardadas no nosso laboratório e eu tenho essa daqui. Essa daqui é uma célula feita, policristalina, tá? Ela é um pouco azulada. Existem vários tipos de célula fotovoltaica, tá? Essas células aqui, elas trabalham em conjunto, várias ligadas em série e paralelo, para alcançar uma determinada potência. Por exemplo, essa aqui, ela tem 0,3 ampere e gera, em média, 3 volts. Certo? Então, nós colocamos várias em série para que se possa ter uma potência, uma corrente, uma tensão maior. Então elas trabalham unidas dentro do painel, elas ficam fixadas dentro de um painel que nós conhecemos como painel, mas é o módulo fotovoltaico. Existem vários modelos disso aqui, mas os dois usuais que você vai encontrar no mercado é esse, o mais barato, que é o policristalino, e tem o monocristalino, tá? O monocristalino, ele é um pouco escurecido, tá? Na maioria das vezes, não é uma regra, mas na maioria das vezes o policristalino é esse azul, tá? Olha como é que ele é fininho. E na maioria das vezes o monocristalino, ele é uma cor meia negra, certo? E nós temos, né, a fabricação dele é feita com material semicondutor, que lá no começo, quando começaram a fabricar as primeiras células, era feita de germânio, material semicondutor. Se você pegar aí o seu livro de química, você vai ver lá a tabela periódica dos elementos químicos, e nós temos o germânio como semicondutor, e depois passaram a fabricar células fotovoltaicas com material de silício. Esse silício também é um semicondutor muito mais eficiente que o germânio. Inclusive na eletrônica, os componentes que usam semicondutor, como transistor, circuito integrado, diodo, eles não usam mais germânio, mas usam sim o silício, tá?
Então, hoje vai ser praticamente todas as indústrias fabricam células fotovoltaicas de silício. E quer dizer então que o monocristalino é mais eficiente? Sim. Mas vamos supor que você tenha dois painéis fabricados com células, um de mono e o outro poli, um monocristalina e outro policristalina. Os dois geram 10 watts. Vamos supor, os dois geram 10 watts. Qual é a diferença? A diferença é que pelo fato do monocristalino ser mais eficiente, esse painel de 10 watts vai ser de tamanho reduzido. Já o policristalino, por ter uma eficiência menor, vai ter que ser um tamanho aumentado. Mas independente do material, todos dois vão entregar os mesmos 10 watts. A diferença é pela eficiência maior, você tem um material reduzido no monocristalino. Legal? Então, se você não tem muito espaço, precisa usar painéis menores, então monocristalino. Mas se você tem bastante espaço, compre um material mais barato, policristalino, que é feito com esse aqui. Ele é tão sensível, olha, que qualquer coisa, ó, você quebra, tá? Isso aqui já está quebrado, ó. Só para você ter ideia que é um material muito frágil, tá? Quando quem for montar painel, que não vale mais a pena nos dias de hoje, tem que se ter muito cuidado. Então vamos lá. Então como caiu meu giz? Como que acontece esse efeito fotovoltaico? Como que da luz do sol eu consigo tirar a eletricidade? Da seguinte forma: nos raios de sol, na atividade solar, aqui acontece várias coisas, né? Aqui tem muitas coisas acontecendo, explosões acontecendo dentro do Sol, que gera essas irradiação solar, né? Os raios de Sol que invadem a nossa Terra e alcança o seu módulo fotovoltaico, o seu painel solar, que tem várias células. O que acontece? A luz solar, ela é composta por materiais de fótons, pequenos elementos que são chamados de fótons. E esses fótons, eles têm energia. Então, quando há a colisão da irradiação solar na face do teu material semicondutor, que é a célula que está dentro do painel, essa célula, esse material semicondutor, ele tem o quê? Elétrons. Lembra das aulinhas aí de eletricidade básica? Por isso foi importante entender a eletricidade básica. Os elétrons, lembra que os elétrons, quando há um diferencial de potencial, que é a tensão elétrica impulsiona os elétrons, eles começam a mover, formando uma corrente. Então, quando há a colisão, que ele bate na face, o sol, a luz do sol, ou a luz em geral, bate na face da célula, esses fótons que têm energia, transferem a sua energia para os elétrons que estão nesse material semicondutor e automaticamente vai haver nas extremidades positivo e negativo um diferencial, e quando há um circuito fechado, esse diferencial faz os elétrons se movimentar e eles começam a produzir corrente elétrica. Isso é o efeito fotovoltaico, os fótons que estão na luz. A luz, ela é carregada de fótons, pequenas partículas elementares da luz, que formam, que são conhecidos como fótons. Você pode pesquisar os fótons aí no YouTube ou no Google, que você vai entender um pouquinho mais sobre os fótons, que é carregado de energia. E ele transfere a sua energia na colisão para os elétrons, e os elétrons, quando há um diferencial entre dois pontos, quando há a tensão elétrica, ou seja, quando você fecha o circuito, essa energia que está na luz transfere e os elétrons começam a se movimentar em um movimento ordenado, que é a corrente elétrica. Então, a sua célula que está dentro do painel, ali várias células, elas vão gerar
corrente elétrica e nós vamos aproveitar essa corrente elétrica para o uso. Legal, gente? Simples demais, não vamos estender as aulas, tem que ser aulas objetivas, muito diferente lá do YouTube, eu falo muito no YouTube, aqui somente tecnicamente falando o assunto que você aí veio estudar, beleza? Não vamos prolongar e fazer uma aula ficar ruim, chata, tá? Então vamos para a próxima aula, vamos lá!